Olá a todos, boa noite. Hoje eu e meu colega Carlos iremos apresentar a nossa atividade final de pesquisa de campo da disciplina Língua, Normas e Ideologias, ministrada pela professora Camila Saldanha. Bom, para introduzir o nosso trabalho, a gente vai justificar para vocês o porquê da nossa escolha, dentre os temas que a gente poderia abordar. A gente escolheu fazer uma entrevista com uma profissional da área da linguística que atua na docência. Então, a gente quis ver na prática como que uma profissional dessa área, que é uma área que estuda diversos temas que foram abordados durante o semestre na nossa disciplina, é, como que ela coloca em prática essas pautas que são estudadas, em vista de que muitos de nós estamos na licenciatura estudando para ser professores, então a gente quis fazer essa análise de uma estudiosa da área da linguística que também atua na docência e como que ela leva para a prática esses estudos da área. Bom, a nossa escolhida para ser entrevistada foi a professora Leandra Cristina de Oliveira. Ela se graduou na UFSC, fez o seu mestrado e hoje ela é doutora pelo programa de pós-graduação em Linguística. Além de ser doutora, ela também é professora do Departamento de Linguística da pós-graduação da UFSC. E, além disso, ela tem diversas experiências na docência, mas para além da docência, porque a Leandra ela é uma pessoa muito ativa, ela é da área do espanhol, na luta pelo espanhol. Ela participa de associação, ela está sempre engajada politicamente nessa luta para manter o ensino do espanhol nas escolas, além de participar de diversos projetos, um deles é o SEMO, que a nossa colega da disciplina, Sara, inclusive, participa, também é coordenadora do Extra, e durante a sua vida ela teve diversas vivências na docência, onde ela foi professora da educação básica de crianças, de adolescentes, de escola particular, foi professora do EJA, do ensino profissionalizante na área de turismo, e hoje ela é professora na graduação, né, além da pós, mas ela já passou por diversos contextos de aprendizagem. A nossa primeira pergunta para ela foi: você participa de projetos que formam educadores e ministra aulas voltadas para a formação de futuros professores de línguas. Sendo assim, como você organiza suas aulas pensando em um ensino decolonial que vise as variedades linguísticas existentes na língua espanhola? Bom, respondendo à nossa pergunta, primeiro ela começou falando que a perspectiva decolonial ela pode ser levada para muitos debates, mas para esse em específico a gente vai se centrar na questão língua. Falando do espanhol, que é a sua língua de estudo, o espanhol é considerado uma língua pluricêntrica. E o que seria uma língua pluricêntrica? Uma língua que possui diversos centros normativos. Quando a gente pensa em centro normativo, a gente pensa a RAE, que é a Real Academia Espanhola, mas existem os centros normativos não se resumem a isso, e sim a Argentina, por exemplo, é um centro normativo onde normas linguísticas são aplicadas por diversos grupos de falantes, menos escolarizados, mais escolarizados, professores, enfim, diversos tipos de grupos de falantes. Agora, levando por um lado mais do livro didático em si, do ensino de línguas, quando um professor que faz parte de um centro normativo, que usa normas linguísticas, faz parte de um determinado grupo de falantes, quando ele escolhe um livro didático, isso mostra a perspectiva com que a perspectiva a qual ele compactua. A graduação, por exemplo, onde a Leandra atua, ela não usa nenhum livro didático,
então ela tem que buscar outros materiais. Mas ela nos deu o exemplo do momento onde ela ensinou espanhol para o turismo. Inclusive, isso é uma pauta que deveria ser mais discutida no nosso curso do ensino de línguas para o ensino profissionalizante, onde ela se viu tendo acesso apenas a materiais da Espanha. Os materiais que abordavam o tema era sempre com uma perspectiva eurocêntrica. O que, se alguém analisasse a aula dela de fora, pensaria que ela compactua de uma perspectiva eurocêntrica. Mas o que ela falou para a gente é que isso diz sobre o professor, mas isso envolve entornos muito maiores, porque nesse caso ela não tinha um outro material para ser usado. E isso foi logo depois de um tempo que ela tinha se formado, mas ainda estava iniciando na carreira. A gente sabe como é a vida do professor, muitas horas, você vai usar o material que está ali disponível, o que você tem acesso. Então, ela sempre foi adaptando, tentando trazer por um conceito, tentando trazer mais para perto da América do Sul, que aqui em Florianópolis a gente recebe muitos turistas da Argentina, até o momento que ela criou o seu livro didático juntamente a professora que trabalhava com ela. Então, elas criaram um livro trazendo mais o uso do boceu, que os argentinos usam, mas que que seria adequado do BOS, né, do boceu, mas que seria adequado usar um UST para tratar formalmente com eles. E, enfim, ela teve a oportunidade de fazer esse livro, mas ela também deixou claro para a gente que essas perspectivas a gente sempre tem que analisar os entornos que envolvem envolvem elas, porque a realidade, né, a gente sabe como é, e às vezes a gente na correria não vai ter tempo de parar e produzir um livro, mas no começo da nossa carreira, mas que a gente tem que, às vezes, fazer algumas adaptações. Agora, a gente vai mostrar um trechinho então, a perspectiva da revista que ela falou para a gente. Colonial, fechando a sua pergunta, na minha aula, né, como linguista, como uma pessoa que, como pesquisadora, descreve a linguagem, mas como professora ensina a linguagem, né, e aprendo com o meu movimento de descrição, é trabalhar um espanhol mais americano, mas sem, obviamente, rejeitar a variedade europeia que o aluno traz. Às vezes traz por uma questão de vínculo ou porque, enfim, o que eu tento trazer é esse movimento de por que você construiu esse vínculo, né? De ele ver se não é por uma questão de entender que o português correto é o português europeu, o português correto é o da Espanha. E uma vez ele entendendo isso, não, porque eu realmente gosto do acento, me gusta hablar tío, me gusta entender. Aí, está bem? Porque é uma questão de identidade, né? Mas eu sempre digo, vocês nunca vão me ouvir usar o vosotros, por exemplo, porque não tem na América, eu não uso, e para ser bem sincero, acho que eu nem sei usar também, né? Eu sei ensinar, vou lá, ensino, mas se eu tiver que aplicar, vai ser muito difícil. Então, essa perspectiva colonial eu tento desconstruir num olhar crítico, mas tentando pesar a mão para não parecer também que eu tenho uma versão à Espanha, né? Porque igual também... eu te contei da minha aluna, lembra que ela falou que eu odiava? Exato! Eu sempre tentei não demonstrar isso. Exato. Eu fui interpretada assim em algum momento por um aluno também. E me causou, nossa, mas enfim. Mas não, esse aluno não me deu a chance de a gente conversar sobre esse assunto, né? Então, Sim. Às vezes as pessoas saem fazendo movimentos. E é isso, né? Bom, a nossa segunda pergunta para ela foi: nos últimos anos têm sido cada vez mais abordadas questões como preconceito linguístico, multilinguismo, estrangeirismo, dentre outras. Como você aborda essas questões em suas aulas e nos projetos em que faz parte? Nessa questão, a Leandra nos falou algumas coisas, e uma delas foi que ela está sempre escrevendo, sempre tá colaborando com a formação continuada, trazendo um diálogo sobre essas perspectivas
que muitas foram estudadas por nós durante esse semestre, inclusive. É, então, ela está sempre nesses, seja em projetos dentro da universidade, seja em associações, que ela faz parte para professores de espanhol. Então, ela está sempre promovendo essa discussão para questionar as hegemonias linguísticas, para trazer o espanhol como uma língua plurilingüe, plurilingüe não, pluricêntrica, e para abordar isso na escola, uma das coisas que ela falou para a gente é que a partir do momento que esse tema é discutido, ela planta a sementinha, mas que também é bom quando a gente pode levar essa discussão crítica para as escolas, principalmente pensando nos documentos normativos que regem a lei da educação, mas que a gente sabe que na prática eles podem parecer inclusivos, mas não nem são tanto assim. Um dos exemplos que ela nos dá é do PIBID, que a gente vai ouvir ela falando um pouquinho sobre agora. Que, olha, existem essas normativas, porque essas normativas que, apesar de parecerem conectadas com os movimentos da globalização, né, elas também apagam um espaço crítico sobre esses movimentos em decorrência da globalização, né, que é o espaço para a heterogeneidade, para o multilinguismo, né, para o direito de todos falarem a sua própria língua, né. Então, a gente, inclusive, desse PIBID resultou uma publicação acadêmica, um livro que vai ser lançado na Semana Acadêmica de Letras, é um e-book, e que é muito interessante, né? Porque o PIBID, apesar de a gente ter aberto algumas discussões, fica no nosso grupo e a gente já acredita muito nas sementes que a gente planta nisso. Mas quando você tem, né, a chance de publicar aquelas reflexões no formato e-book, de acesso livre, então, e tem muito essa questão do multilinguismo, esse espaço que é o cerne dessa experiência do PIBID 2020 e 2022. Bem, partindo disso, a gente foi para a pergunta 3, que seriam quais os materiais didáticos que ela utiliza em suas aulas. Como a Marina falou anteriormente, ela atualmente está dando a disciplina de Língua Oral 5, e então, nas aulas dela, ela tem trabalhado a questão dos marcadores discursivos formais e informais. E como o ensino superior não trabalha com material, com livros didáticos específicos, e ela tem a possibilidade de diversificar seus conteúdos, no sentido de materiais para atividades e usos e tal, ela tem trabalhado a questão da divisão por zonas dialetais, principalmente com a questão da América, onde ela trabalha com México, com Chile, Colômbia, entre outros. No material que ela tem trabalhado recentemente, ela aborda a questão do boceio, e ela demonstra que o boceio não se limita apenas à Argentina, como muitos pensam, mas que ele se estende para outros países da América, como Colômbia e Chile. Aqui tem um exemplo de um dos materiais que ela utiliza, seguindo com outros materiais que ela apresentou no momento da entrevista, apresentando essa diversidade existente na língua estrangeira que ela ensina. E ela não se limita na questão gramatical, no sentido engessado, mas ela, como a disciplina oral, ela aproveita para trabalhar uma forma mais informalizada também. Partindo disso, a gente seguiu com a pergunta 4, que a gente questionou que, como um profissional da área da linguística, como ela faz para evitar um ensino de gramática baseado apenas em abordagens convencionais, ou seja, um ensino mais estrutural, de uma gramática mais estrutural e engessada. Ela nos alertou que faz pouca tendência a um único discurso, ela tende a diversificar bastante, e sempre mantendo um ensino crítico, e evitando frases de impacto, de senso comum. E aproveitando esses materiais dela,
ela questiona novamente a gente o que seria um ensino engessado. O que é essa concepção de ensino engessado que nós tentamos questioná-la? E que as questões que, por definição, são estruturais. Dessa maneira, a língua possui em si uma estrutura e, por isso, é necessária uma formalização deste conhecimento, e a gramática está para formalizá-lo. O que diferencia seria a metodologia de expor esse ensino formalizado. Então, é necessário uma contextualização, é necessário observar o aluno e o que é necessário ensinar para o aluno. Então, partimos em seguida para a pergunta 5, onde o conceito de competência perfeita tem influência na aprendizagem dos seus alunos e eles estão sempre buscando falar como nativos. Novamente, a professora Leandra fala que competente linguisticamente é que ele consegue se comunicar. O importante da língua, da aprendizagem da língua, é a comunicação. É fazer o uso da comunicação, da gramática, de certa forma. E que não existe uma competência perfeita, nem sequer na nossa língua nativa, nossa língua materna. E que é necessário observar o contexto que nos encontramos e que não conseguimos manejar o campo lexical de vários ambientes. Um exemplo seria que ela passou é que se formos colocados no ambiente de um tribunal, não teríamos a competência, o manejo lexical que um advogado teria para aquele ambiente. Então, não teríamos a nossa competência na nossa própria língua materna dentro de um determinado ambiente. Isso segue em outras áreas. Então, por fim, depois dessa entrevista, chegamos à conclusão de que a língua ela é plural, ela não é estática, ela não é única. Possuímos uma diversidade enorme em diversos idiomas, seja ele no espanhol ou na nossa própria língua materna como o português, e acredito que isso possa se estender a outros idiomas. É necessário sempre uma criticidade dentro da nossa própria língua e dentro da língua estudada, seja ela o espanhol, o inglês, o francês ou qualquer outro idioma. É necessário sempre uma criticidade ao se estudar e ao se ensinar outro idioma. E existia uma criticidade também para o ensino em si. E contextualizar o tempo inteiro aonde está sendo usado esse idioma, por quem vai ser usado esse idioma, como vai ser usado esse idioma, entre outros pontos. Não sei se a Mari quer falar outro ponto da conclusão. Vou falar para finalizar. Levando em consideração os nossos objetivos perante essa entrevista, que foi escutar uma professora que é profissional da linguística e que dá aula de língua estrangeira, para a gente entender, né, como eu disse no início da nossa apresentação, entender como que ela coloca em aplicação esses diversos temas por nós estudado, quando a gente olha para a língua como dinâmica, como algo vivo, como algo que está sempre mudando, algo que está sempre se inovando. Então, a partir disso e das respostas da professora Leandra, eu acho que a maior conclusão que a gente teve é que, primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com o senso comum, porque uma profissional da área da linguística, que às vezes a gente vai muito para extremos, e ela disse que a formalização ela é necessária, o ensino da gramática ela é necessário, que não adianta você dar apenas contextos sem às vezes ensinar antes uma estrutura, e aí você vai linkando, você linka com contexto, você
você lida com um exemplo real, mas em alguns momentos a gramática ela é necessária, às vezes a estrutura da língua ela é necessária, então às vezes cria-se muito uma aversão à gramática, como se em nenhum momento a gente pudesse ensinar a estrutura da língua. Em alguns momentos ela se faz necessária sim, levando em consideração o contexto, levando em consideração o nosso tipo de público, de alunos, levando em consideração exemplos reais do uso da língua. Então, a gente tem que saber usá-la a nosso favor, e não com esse medo de falar como um nativo, esse receio. Até ela comentou com a gente que a RAI, em nenhum momento, quando a gente fala de o quadro comum europeu, nível C1, em nenhum momento está lá escrito falar como um nativo. Então, a gente tem muitas crenças que fazem a gente pensar nesse senso comum e que nos limitam. Mas a questão é pensar para além disso e usar, sim, a gramática, olhar para o multilinguismo, olhar para o preconceito linguístico, olhar para todas as questões que envolvem a língua, mas sempre com consciência, não indo só para em termos que a gente está acostumado a ouvir, sem colocar uma lupa, sem entender de fato o que aquilo significa. Quer falar? Sim, que traz à tona a questão da diversidade das línguas, né? No caso aqui, o espanhol, a diversidade que ela consegue tirar dessa norma padrão, né? Que é a gramática, que geralmente é imposta, e ela traz, ela aproveita que está numa disciplina de oralidade, ela traz essa diversidade que existe na língua, né? No idioma, ela trabalha essa contextualização. A forma como ela faz, né? Isso, a forma que ela traz essa questão como ela discute, né? Como ela também enfrenta esse preconceito linguístico e essa centralização, né? Eurocentralização. Ela tem esse tato de trazer, de debater essa diversidade que existe do espanhol nas línguas americanas, né? Nos países americanos, e demonstrar que eles têm o seu lugar além do espanhol europeu, né? Ela tenta trazer sensibilidade também, mantendo o espanhol europeu, mas trazendo essa diversidade americana, né? E reforçar, e isso também demonstra a questão de bandeiras patrióticas, né, de como a língua ela faz uma parte da pátria, né, como ela caracteriza uma pátria, que a gente abordou também em um determinado momento dessa disciplina. E acredito que seja isso, né, As esses referências, só pontos. para eu comentar rapidinho antes da gente finalizar, Sim. que só para mostrar para vocês que majoritariamente a gente se baseou em dois textos para essa apresentação. Claro que eu acredito que tudo esteja linkado com os temas que a gente debateu, mas a gente pegou um texto do Raja, onde ele fala sobre a questão da competência linguística, do multilinguismo, que foi o que mais foi abordado durante o nosso trabalho, e outro também do Milroy, falando sobre essa questão da norma padrão, que tem toda essa tudo isso, né, que a gente discutiu, essa questão do quanto isso influencia no aprendizado de línguas, né, não só língua estrangeira, eu acredito, essa questão da influência da norma padrão, do que é considerado adequado, do que é considerado errado, certo, enfim, do quanto que isso influencia nas nossas práticas. E acho que é isso. Obrigada. E E tchau, é tchau. isso. Obrigado. Uma boa noite. Tchau, tchau. Fechou, Mari.